A gente está começando então esse Papo das 10, dia 2 de junho, né? Olha só, imagina, já estamos. Obrigado, Ana, por me avisar sobre o som. Já estamos chegando no meio do ano, né? Que loucura, como tá passando tudo rápido. E hoje, para mim, é um dia muito especial. Na verdade, todas as quartas-feiras já se tornaram, né, um dia especial na semana para mim, por causa desse projeto, né, dessas lives que eu estou achando particularmente muito bacana. Tá tendo uma repercussão legal aí com os meus seguidores. Lógico que a gente tem sempre o objetivo de ampliar isso, no sentido de que mais pessoas possam ouvir aquilo que a gente tem para falar, se fizer sentido para elas, de alguma forma tocá-las e abrir algumas portas para algumas mudanças para melhor na vida de cada um. Mas está muito legal. E, bom, assim, cutucando um pouco o meu ego, já foram incontáveis vezes que eu fiz palestras em diversos contextos. As lives, né, essas transmissões ao vivo também já tenho colecionado algumas. E é interessante que eu sempre fico com o famoso frio na barriga, sabe? Antes de falar. Por mais que eu esteja preparado, e normalmente estou, porque eu sou um Eneatipo 1, eu sou o perfeccionista do Enneagrama. Para quem já conhece essa linguagem, se não conhece, vai conhecer me ouvindo aqui nas lives ou assistindo meus vídeos lá no feed. E como perfeccionista, eu quero que tudo saia sempre da melhor forma, né? Então, mas hoje em especial, esse friozinho na barriga tá maior, viu? Eu confesso para vocês, porque é um dia realmente que talvez seja uma mudança de rumo muito grande na minha vida. E como vocês já viram, né, nos cartazes de chamada para essa live, é o dia que eu estou fazendo o pré-lançamento do meu livro. Então, muito orgulho, muito amor envolvido, muita alegria com humildade por chegar nesse ponto, né? Afinal de contas, escrever um livro, um romance aí de quase 300 páginas, foi um processo, né? E um processo longo, gostoso, mas longo. E quando a gente chega nesse ponto, essa é a minha primeira experiência de estar lançando uma obra de 100% da minha autoria, nossa, vocês não imaginam assim, a sensação boa que traz. Então, lá no finalzinho dessa conversa de hoje, eu vou mostrar para vocês a surpresa, né? As coisas que estão sendo lançadas na data de hoje em relação ao livro. É show, né, Freud? É mesmo, é show. E desde já eu agradeço a quem está entrando ao vivo para assistir ao vivo essa live, agradeço àqueles que vão assistir depois, que está acontecendo bastante, né, em função do horário. Dia de semana, 10 da manhã, não é todo mundo que pode estar aqui ao vivo, mas o legal é que as pessoas estão assistindo depois, né? E ainda para dar um tempo para mais pessoas entrarem, bem-vindos todos, né? Na semana passada eu falei um pouco sobre valores e sobre crenças, fazendo um paralelo desses valores com as buscas de cada um dos eneatipos do Enneagrama. E eu recebi uma pergunta no meu direct, né? Ela se chama Maria Clara, de São Paulo. Ela fez uma pergunta bem interessante. Eu vou começar essa live trazendo essa pergunta dela. Que ela me perguntou se nós temos apenas um valor e uma crença que nos direciona na nossa vida, né? E aí a gente tem que entender o seguinte: existem aqueles valores que são as coisas importantes para nós, lembra que eu falei isso semana passada, que vão estar associados a crenças positivas, a crenças impulsionadoras. Estes valores, quando a gente pede em setting terapêutico ou setting de coaching para a pessoa listar os seus valores, a gente pede sim para ela colocar em ordem de importância. Então, o primeiro valor que ela vai listar normalmente é o maior valor dela, o valor mais importante para ela. Invariavelmente, Maria Clara, existem mais de um, né? Existe mais de um valor, sem dúvida nenhuma. Então as pessoas normalmente listam 5 valores, algumas chegam a 10 e algumas ultrapassam isso. E é interessante lembrar que a cada valor vai ter uma crença associada
que vai justamente sustentar esse valor, né? Aquilo que dá sustentação para esse valor. E até aí a gente está falando de coisas positivas, de coisas que vão nos impulsionar positivamente na nossa vida. Só que nós temos também crenças que são chamadas de crenças limitantes. E aí, em relação a essas, existe um conceito que é muito legal a gente entender, que existe sempre uma crença mãe. É uma crença maior que normalmente está associada dentro do Enneagrama, quando a gente vai fazer o estudo psicológico dos tipos de acordo com o Enneagrama. Essa crença limitante, ela está relacionada com traumas da infância. Está relacionada com o medo original de cada um dos eneatipos. E dessa crença mãe podem derivar outras crenças. E eu uso a palavra pode derivar, mas na verdade, via de regra, sempre derivam outras crenças menores. E quando nós vamos trabalhar num processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento as crenças, aí a gente tem que ir direto nessa crença mãe. Como? Investigando. Dentro da vertente autoconhecimento, é fundamental que a gente descubra essa crença mãe, a crença limitante maior, que vamos dizer assim, seria um guarda-chuva para outras crenças menores, todas limitantes, e que vão tornando a nossa vida truncada, enfim, com várias questões para a gente analisar. Tudo bem? Eu acho que a gente vai fazer uma live aqui, eu já fiz um bate-papo com a Ju, nos Japamalas, né? A Ju, que não sei se vai entrar aqui, mas com certeza ela vai assistir essa live depois. A gente fez uma live bem bacana só sobre crenças, e aí eu acho que vai rolar, né? Vamos ver uma quarta-feira dessa aí, a gente traz esse assunto aí de crenças, porque é fundamental para destravar a nossa vida, que a gente entenda como que funciona. Para hoje, o que eu selecionei? Para que depois a gente faça um link com o livro, né? Com o meu romance. Eu escolhi que a gente falasse hoje sobre personalidade. Então, eu trouxe várias coisinhas, várias questões interessantes para a gente tratar a respeito de personalidade. E para a gente falar de personalidade, não tem como a gente não trazer o nome de Sigmund Freud, né? O Freud, que é o criador da psicanálise. Então, antes que a gente fale de personalidade segundo o Enneagrama, né, que é meu grande mote, é aquilo que eu estudo, é aquilo do qual fala o meu livro, o meu romance, eu queria trazer para vocês o que Freud, que desenvolveu justamente uma teoria chamada teoria da personalidade, trouxe de elementos que formam, vamos dizer assim, a psique humana. E aí Freud, ele traz 3 elementos. O primeiro é o chamado id, o segundo é o ego e o terceiro é superego. E eu não vou ficar dando aulinha aqui sobre Freud, porque senão ficaria uma chatice essa live. Mas é só para a gente, quem não conhece, saber, quem já conhece, lembrar desses conceitos de Freud, porque eles são importantes para a gente depois falar lá na frente sobre o Enneagrama. Então, o id, segundo Freud, seria o componente mais nato dos indivíduos. Indivíduos quem? Eu e você que está me ouvindo, né? De toda a humanidade. Ou seja, nós nascemos com esse id. Seria um componente que traria todos os nossos desejos, os nossos impulsos, as nossas pulsões mais primitivas. Seria algo como o nosso instinto natural, né? E a partir desse id, que é um componente mais instintivo, é que nós vamos então desenvolver o ego e o superego. Ego é algo que a gente está mais acostumado a ouvir, né? E o ego, segundo Freud, é algo que surge a partir da interação nossa, seres humanos, com o meio ambiente, com a nossa realidade. E aí a gente vai usar o ego, segundo Freud, estou refrisando isso, para justamente adequar aquele id, adequar aquele instinto nato, e se é nato, portanto, a gente já traz eles conosco quando nascemos, meio que educando, meio que trazendo uma espécie de sanidade para a nossa personalidade. Então o ego, que já começa a se desenvolver nos primeiros anos de vida, logo que a gente começa a travar contato com o nosso ambiente familiar, com as questões que papai e mamãe nos trazem, com as questões até de sobrevivência, né?
de ter que se manifestar quando está com fome, a gente começa então a formar esse ego. Então ele tem essa função de dar um equilíbrio, de dar uma sustentada no id. E o superego, ele vai se desenvolver a partir do ego, e ele consiste nas manifestações dos ideais e dos valores morais e culturais do indivíduo, de nós, seres humanos. Interessante nisso, né? Freud se referia ao superego como se ele fosse assim, um conselheiro do ego, alertando o ego para aquilo que seria, vamos dizer assim, moralmente aceito ou não. E aí esses três componentes, o id, o ego e o superego, eles são quem vão formar a personalidade. E aí a gente já começa a ver, então, como eu fiz lá numa pergunta, Sérgio Freud está perguntando, cada eneatipo tem uma crença-mãe característica? Tem uma crença-mãe característica que seria basilar, mas é óbvio que ela vai variar de indivíduo para indivíduo. Tá, Freud? De acordo com as experiências e percepções que nós temos das experiências, principalmente na primeira infância. Então, se o id, o ego e o superego são componentes na formação da nossa personalidade, já podemos dizer que ego e personalidade não são a mesma coisa. Certo? O ego, na verdade, é um componente da personalidade. Sendo que o id seria a representação da nossa impulsividade, o ego da nossa racionalidade e o superego da nossa moralidade. Tudo bem até aqui? Aí, depois de Freud, quem que a gente pode trazer? Né? Quem que seria o próximo na linha sucessória aí para a gente comentar sobre personalidade? Carl Jung, né? Então, quando a gente vai falar de Jung, a primeira coisa que a gente precisa entender, e eu vou explicar por quê, é que nós somos seres integrais. Então, ao invés da gente se referir a indivíduos que somos, né, que tem um corpo que é animado por algo mais etéreo, que a gente pode chamar de espírito ou alma, é o contrário. Nós somos um espírito que estamos momentaneamente vestindo um corpo, essa vestimenta mais material, certo? E aí a gente pode chamar de alma, de espírito, tanto faz. Esse conceito é justamente aquilo que diferencia os materialistas dos espiritualistas, sem falar aqui em religião, não tem nada a ver com religião isso, né? Porque os materialistas, via de regra, eles entendem que nós somos isso apenas, ou seja, um corpo físico. Enquanto que os espiritualistas entendem essa coisa da transcendência do ser, ou seja, que existe um componente a mais nessa dinâmica nossa de existir enquanto seres humanos. Portanto, corpo e espírito somados. Mas será que quando nós olhamos no espelho, né, a gente realmente só vai ver essas duas dimensões? Será que só existem essas duas dimensões, corpo físico e espírito? Aí é que entra Carl Jung. Aí é que entra a história do ser integral. Porque foi ele, Jung, que iniciou a chamada psicologia analítica, que trouxe essa função transcendente do ser. E aí ele traz vários elementos nas suas teorias, nos seus estudos que estão aí disponíveis e são usados até hoje, né? Por exemplo, de energia psíquica, de arquétipos. Nossa, como falar de Jung sem se referir aos arquétipos, né? De símbolos, de tipos psicológicos, do inconsciente pessoal, do inconsciente coletivo, da sincronicidade. Então a gente fala muito sobre sincronicidade, né? Dentro desses processos de autoconhecimento e autodesenvolvimento, e Jung é quem traz essa teoria para a gente, e em especial da individuação. E aí individuação não é individualização. Individuação é o processo de diferenciação. É aquilo que vai dizer que nós desenvolvemos uma personalidade individual e de consciência por meio do autoconhecimento. E que nós somos seres únicos, nós somos seres individuais, aí sim, e nós somos seres distintos da coletividade. Legal isso, né? Jung também falava um negócio muito interessante, né, sobre sombra e luz.
né, que nos habitam, vamos dizer assim, concomitantemente. Então a sombra seria aquele lado mais obscuro ou lado negativo do ser, enquanto que a luz seria aquela essência divina que muitas vezes a gente adormece e não acessa com muita constância. Nesse sentido, então, já que somos seres únicos, imortais e distintos, né, Jung ele nos diz que nós temos 4 maneiras de nos mostrarmos, na verdade, de nos adaptarmos ao mundo, de reconhecer esse mundo e também de nos orientarmos nesse mundo. Essas 4 funções são chamadas 4 funções psíquicas de Jung. E elas são a razão, relacionada aos nossos pensamentos, a emoção, relacionada aos nossos sentimentos, a intuição, ligada à nossa conexão, à maneira como nós nos conectamos com a espiritualidade, e a sensação, que tem a ver com o nosso corpo físico. Tudo bem? E quando eu fiz a minha formação na Alubrat, Associação Luso-Brasileira de Transpessoal, né, esse REIS que a gente chama, né, o R da razão, o E da emoção, o I da intuição e o S da sensação, ele é extremamente explorado. O Sérgio Freud está lá, né, na Alubrat, ele já sabe disso, né? Então o REIS dentro da abordagem integrativa transpessoal é fundamental, né, para que a gente consiga entender toda essa questão da psicologia transpessoal. Então, na verdade, a gente pode dizer que o REIS, né, que essas 4 funções psíquicas, elas são estratégias de adaptação ao mundo e que estão presentes em todos nós, não é exclusividade de ninguém. Então, independente se você conhece ou não de psicologia transpessoal, se você está ou não num processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, se você faz ou não terapia, se você está ou não mergulhado no mundo da psicologia, né? Nós todos usamos essas 4 funções psíquicas para nos adaptarmos ao mundo. Mas o que acontece? Existem pessoas que têm como função principal ou primeira essa função mental da razão. Ou seja, ela pensa primeiro, ela usa primeiro essa dimensão mental. Outras pessoas têm mais a dimensão emocional como função primária, ou seja, aquela que ela acessa primeiro para se mostrar ao mundo, para mostrar o seu comportamento. Ou seja, ela sente primeiro. E por último, nós temos pessoas que, ao invés de pensar ou sentir, elas fazem primeiro, elas partem para a ação em primeiro lugar, como que um movimento instintivo. Como assim, André? Explica isso. São pessoas, por exemplo, né, os mentais que a gente chama, são as pessoas que pensam, diante de uma situação elas vão pensar, para só depois agir. Os emocionais são pessoas que, diante das situações, dos desafios da vida, eles vão primeiro sentir, eles vão acessar o seu coração, vão dar uma dinâmica emocional para aquilo, uma interpretação emocional para aquilo, e aí só depois ele vai ou pensar ou então realizar, fazer alguma coisa a respeito daquilo. E existem aqueles que são os instintivos, que a gente fala, né, que estão ligados à função da sensação do corpo, que vão primeiro agir. Eles entram agindo diante de qualquer situação, eles já querem resolver as coisas para depois pensar e depois acessar o coração e os sentimentos que envolvem aquela situação. Que legal que Jung traz isso, porque na verdade, quando nós vamos falar de Enneagrama, nós percebemos exatamente a mesma dinâmica. Os 9 eneatipos, na verdade, eles estão distribuídos na mandala do Enneagrama em 3 tríades energéticas que a gente fala, que são justamente as tríades dos instintivos, 8, 9 e 1, portanto, aqueles que primeiro agem. Na tríade dos emocionais, que são os eneatipos 2, 3 e 4, portanto, aqueles que primeiro sentem. E a tríade dos mentais, 5, 6 e 7, que são aqueles que primeiro pensam antes de fazer qualquer coisa. Então, percebe que os conceitos eles se misturam, e isso é muito bom, porque eles se misturam se complementando.
e passam a fazer um sentido maior para a gente. E aí é que a gente entra, então, no conceito de personalidade, porque, em última análise, essa maneira como nós nos apresentamos ao mundo significa justamente a nossa personalidade. É aquilo que nos define. São aquelas diversas máscaras ou personas que nós utilizamos para nos apresentar ao mundo. E é isso que nós chamamos de personalidade. Agora, André, você botou também lá no seu post de chamada que você ia falar um pouquinho sobre como essa personalidade se forma. E aí a dinâmica que eu vou trazer para vocês de formação dessa personalidade, não podia ser diferente, é a dinâmica que o Enneagrama nos mostra, que o Enneagrama nos ensina. A gente já viu conceitos de Freud e de Jung, e aí a gente vai poder, a partir de agora, entender que o Enneagrama tem muita coisa que se assemelha a esses conceitos que foram assim, bem rasos, né, bem fundamentais das teorias de Freud e de Jung sobre personalidade, sobre id, ego. Jung falando de sombra e luz, né, do eu menor e do eu maior, ou self, não é isso? E essa dinâmica do Enneagrama, ela tem vários elementos, né? Que vão nos conduzir na formação da nossa personalidade. Mas Rizzo e Hudson, que tem um livro chamado A Sabedoria do Enneagrama, eles exploraram muito os conceitos de Icazio e de Naranjo, nomes fortíssimos dentro do Enneagrama, e eles trazem uma primeira informação de que nós, cada um de nós, indivíduos adultos, nós carregamos traumas do passado. O que são esses traumas do passado? São experiências que nós tivemos quando crianças e que nós interpretamos como dolorosas, como pesadas ou como traumáticas. Percebem que quando nós éramos pequenos, quando nós éramos crianças, frases nos foram ditas, hábitos nos foram impostos, movimentos de cobrança em cima de nós, de rigidez, de comportamentos muitas vezes contrários à nossa vontade enquanto crianças, nos foram impostos de maneira sistemática, sem que nós tivéssemos tido aquela época, porque justamente não tínhamos maturidade para tal, de entender, de muitas vezes corresponder ou mesmo de suportar aquelas cobranças. Então, independente de terem sido reais ou não, nós tivemos experiências de perceber, olha só, isso é importante. Então, independente de ter acontecido ou não, nós tivemos a experiência de perceber fatos e momentos na nossa infância como de abandono, como de falta de apoio, falta de reconhecimento, falta de amor, de cuidado, de carinho. E muitas vezes papai e mamãe, que são os primeiros que nos provêm dessas informações, eles nos deram tudo isso. Não cabe aqui a gente julgar papai e mamãe, mas o que importa, na verdade, é a percepção que nós tivemos dessas experiências. E muitas vezes, invariavelmente para todos nós tivemos várias experiências na infância. Nós tivemos diversas situações, algumas boas, outras que nós interpretamos como traumáticas. Não foi só uma. Só que uma delas nos marcou mais do que as outras. E aí esse conjunto, experiência, real ou não, percepção que tivemos dessa experiência, o trauma que essa percepção causou em nós, o registro mental e emocional que nós fizemos daquilo tudo, dessa dinâmica toda, molda então aquilo que nós somos hoje enquanto adultos. A maneira como nós enxergamos o mundo e o principal, como nós nos comportamos nesse mundo. Faz sentido isso para vocês? Porque isso é fundamental para a gente dar o start em qualquer processo de autoconhecimento. Sim,
temos que olhar para trás, temos que olhar para o passado. E aí um outro elemento do sistema Enneagrama, baseado nessa dinâmica que eu falei, é o medo. Então, tivemos experiências, tivemos percepções dessas experiências, foi gerado um trauma, esse trauma, no fim das contas, vai ser registrado mentalmente e emocionalmente por nós, e isso vai ser feito por meio de um medo. Um medo que dentro do Enneagrama nós chamamos de medo original. E esse medo original, ele está associadíssimo, muito próximo, tem muita conexão com a nossa personalidade. Cada eneatipo, de acordo com a sua experiência, a sua percepção lá no passado, tem esse chamado medo original. O eneatipo 1, por exemplo, o medo original dele é o de falhar. O eneatipo 2, o medo original dele é o de não merecer ser amado. O eneatipo 3 é o de não ser valorizado, do eneatipo 4 é o de não ter uma identidade, do eneatipo 5 é o de ser considerado inútil ou se achar inútil. O eneatipo 6 tem o medo de não poder contar com orientação. O eneatipo 7 tem o medo de sofrer dor ou privação. Já o 8 tem o medo de ser machucado ou invadido pelos outros. E o eneatipo 9 tem o medo, que a gente chama de medo original, que é a origem de tudo, por isso que é original, o medo original, de perder o vínculo com os outros. Então, embora cada um de nós possa receber mais de uma mensagem marcante lá na infância, que vai gerar um medo original, existe uma mensagem marcante que vai ser mais impactante na nossa vida. É essa mensagem que vai ser mais dolorosa, mais sofrida, aquela que vai causar maior ansiedade, maior sensação de desespero, de desamor, de abandono, de falta de orientação, de falta de reconhecimento. E aí vai gerar aquilo que nós chamamos de criança ferida. E vocês vão ouvir eu falar muito sobre isso, vocês vão ouvir falar muito sobre a criança ferida em qualquer lugar em que vão estudar sobre Enneagrama, sobre personalidade, sobre autoconhecimento e autodesenvolvimento. Porque essa criança ferida, em última análise, é que aguarda ser resgatada. É um ser, um pequenino ser, com o sentimento de ter sido machucado na sua dimensão emocional. E eu fiquei um pouco arrepiado aqui porque é interessante, né? Quando a gente fala da criança ferida e quando a gente acessa essa energia da criança ferida, porque ela está conosco. A gente carrega essa criança conosco. E aí muitas vezes inconscientemente nós não queremos olhar para ela, porque é uma criança ferida, é uma criança que carrega uma dor. É uma criança que ouviu frases lá na infância do tipo: errar não é bom, você não pode errar. Isso foi dito para um adulto que é um eneatipo 1. Ou então ela ouviu que ter necessidades próprias não é bom. E aí essa criança desenvolve a personalidade do eneatipo 2, que não olha para suas próprias necessidades, e sim para dos outros. Essa criança também pode ter ouvido uma frase que foi a frase que mais lhe marcou, lembra disso? Ela ouviu várias, mas essa lhe marcou mais, dizendo que ter sentimentos ou identidade próprios não é bom. E ela se torna uma pessoa competitiva, um eneatipo 3. Ela pode ter ouvido a frase de que ser feliz ou se sentir feliz demais não é bom. E isso lhe causa um trauma, gera uma criança ferida que vai fazer desenvolver a personalidade do eneatipo 4. O eneatipo 5 provavelmente ouviu uma frase de que estar à vontade no mundo não é bom. E o eneatipo 6 de que confiar em si mesmo não é bom. Que o mundo é um lugar perigoso. O eneatipo 7 pode ter ouvido a frase de que depender dos outros não é bom. E já o eneatipo 8, talvez, tenha ouvido a frase
de que se mostrar vulnerável ou confiar nos outros não seja bom. E por fim, o Eneatipo 9 provavelmente ouviu a mensagem de que impor-se não é bom. E aí ele desenvolve essa personalidade típica do Eneatipo 9 de querer sempre agradar os outros. Percebe que tudo isso vai criar então essa criança ferida com um medo original, e para mostrar esse medo original, ou para se defender desse medo original, nós vamos então criar o que a gente chama dentro do Enneagrama de mecanismos de defesa. Então, para nos defendermos, criamos mecanismos de defesa. Esses mecanismos de defesa vão se mostrar no nosso comportamento por meio das nossas paixões emocionais e das nossas ideias fixas. E eu não posso aqui dar uma aula completa de Enneagrama, né? Essa é só a dinâmica que a gente fala. E é justamente aí, quando nós mostramos o nosso mecanismo de defesa, e cada eneatipo tem um, por meio das nossas paixões emocionais, cada eneatipo tem um, e das nossas ideias fixas, que cada eneatipo também tem um, é que nós estamos então mostrando a nossa personalidade, dando corpo, forma e jeito para a nossa personalidade. E aí Naranjo, a partir de seus estudos, né, da mandala do Enneagrama, ele traz para dentro da mandala do Enneagrama algo que se opõe a esse medo original, que se chama desejo fundamental. Então é como se houvesse um diálogo interno dentro de cada um de nós que diz o seguinte: eu não quero mais sentir aquela dor que eu senti quando era criança. Eu não quero mais ter a sensação de abandono que eu tive quando criança. Eu não quero mais ouvir aquilo que eu ouvi do papai e da mamãe. Eu não quero mais acessar aquela dor emocional quando eu assisti a uma briga, a uma cena de uma briga, ou quando eu fui abandonado, ou quando eu fui rejeitado, ou quando eu fui humilhado. E assim por diante, cada um tem a sua dinâmica pessoal, particular de infância. Então, o Rizzo e o Hudson, né, daquele livro que eu falei, A Sabedoria do Enneagrama, eles vão nos dizer que entender essa dinâmica, que a gente tenta sempre fugir do medo original e tentamos ao mesmo tempo buscar o desejo fundamental, essa dinâmica é que vai estruturar a nossa personalidade. É um movimento quase que sincrônico, fuga do medo original e busca pelo desejo fundamental. E aí, quando a gente vai falar dos desejos fundamentais, é justamente o que a gente falou na semana passada sobre os valores. São os nossos valores, de acordo com a mandala do Enneagrama para cada eneatipo, que vão representar esses desejos fundamentais. Quem estava aqui na live semana passada vai lembrar. Qual que era o maior valor do eneatipo 1? A busca pela perfeição, a integridade. Esse é o desejo fundamental do eneatipo 1, em oposição ao medo original de falhar. Olha que legal como as coisas vão se fechando, né? Do eneatipo 2, o seu maior valor era buscar se fazer necessário. Ou seja, o seu desejo fundamental é o de ser amado. E isso vai se opor ao seu medo original. O medo original justamente de não se sentir querido, de não se sentir amado. E assim vai sendo a dinâmica para todos os eneatipos. O desejo fundamental de um eneatipo 3, por exemplo, é o de ter valor. Então ele busca o sucesso a qualquer preço, por isso se torna o competitivo, o vencedor do Enneagrama. Do eneatipo 4, o desejo fundamental é o de saber quem é e de ser quem ele de fato é. Por isso que ele busca o seu valor no mundo. Esse é o seu valor, nós falamos sobre isso lá no final, na live da semana passada. O de um eneatipo 5, o desejo dele fundamental é o de ser competente. Por isso ele busca sempre o conhecimento. Então o valor de um eneatipo 5, via de regra, é ter conhecimento. Conhecimento é poder. Lembra disso? E aí a gente já tem uma crença por trás disso, né? De um eneatipo 6, o desejo fundamental é o de ter segurança.
Então ele busca sempre a precaução por meio do planejamento de tudo que acontece na sua vida. O Eneatipo 7 vai ter como desejo fundamental a felicidade, então ele está o tempo todo buscando prazer na sua vida. O Eneatipo 8, de se proteger, porque a sua experiência de infância, ou a percepção que ele teve de uma experiência traumática na infância, foi a de ter sido invadido ou invadida, machucado ou machucada. Então ele busca pelo poder. Poder para se proteger. Se mostra como uma couraça para não ser mais machucado, mais invadido. E o Eneatipo 9 tem como desejo fundamental, em oposição ao seu medo original, o desejo de estar em paz. Então, como valor dele principal, ele busca harmonia nas relações. Ele tem como o valor pautado, né, nesse valor, essa harmonia nas relações. Tudo bem até aqui? Estão gostando disso? É muito bacana, né? Então, para que a gente possa finalizar essa dinâmica, né, e até mesmo o nosso papo de hoje sobre personalidade, eu vou trazer todos esses elementos que compõem a estrutura, os conceitos do Eneagrama, dentro de um eneatipo só, para que vocês entendam como tudo isso funciona, tudo bem? E aí vocês vão saber que essa dinâmica que eu vou falar, que vai ser do Eneatipo 1, não por acaso, né? Porque eu sou um Eneatipo 1, essa dinâmica, ela serve para todos os outros eneatipos. Essa formação da personalidade de um Eneatipo 1 serve para a formação da personalidade de qualquer outro eneatipo dentro do Eneagrama. Então, como que acontece com o Eneatipo 1? É muito provável então que o Eneatipo 1, quando ele era criança, né, ele tinha lá as suas características de comportamento que seriam mais instintivos, né, e a partir de determinado momento ele passou a ouvir dos seus pais, via de regra, que errar não é bom. Você não pode errar. Falhar não é bom. E aí ele tem a percepção de que ele precisa então ser perfeito, que ele não pode errar. Porque como ele ouviu isso de pessoas importantes na sua vida, papai e mamãe, na verdade as pessoas mais importantes da sua vida, ele cria essa crença, olha aí, Freud, a crença de que se eu errar, se eu falhar, eu não vou ser amado. E isso, à medida que ele vai formando a sua personalidade, não vai servir só para papai e mamãe. Ele passa a acreditar que se ele se mostrar uma pessoa que erra, que se ele não se mostrar uma pessoa perfeita em tudo que faz, ninguém vai amá-lo. A professora não vai amá-lo, a sua namorada não vai amá-lo, os seus amigos não vão amá-lo. Então ele tem esse trauma, esse medo original, que é o medo de falhar. Ele tem como crenças frases como eu não posso errar nunca. E isso reflete a sua criança ferida. Olha os elementos que eu falei lá atrás, né? E aí, com um desejo muitas vezes inconsciente de ouvir algo que ele deixou de ouvir na sua infância, que é nada mais, nada menos do que você vai ser amado do jeito que você é, mesmo que você erre. Ele não quer mais se sentir rejeitado pelos seus pais, né, por ser uma pessoa falha. E ele cria, então, os seus mecanismos de defesa. E o mecanismo de defesa de um Eneatipo 1 é a reatividade. Então, diante de erros ou diante de pessoas que apontam os seus erros, ele reage. Ele tem um movimento imediato, quase que instintivo, de reagir. E aí ele traz essa paixão emocional da ira, da raiva. E ele se apresenta ao mundo como uma pessoa intolerante, uma pessoa que julga, e aí a gente já está trazendo então uma fixação mental desse eneatipo. Tudo bem? Essa é a dinâmica dentro do Eneagrama. Eu tenho vídeos gravados no meu feed que fala sobre cada um dos eneatipos, que traz essa dinâmica para cada um dos eneatipos.
Então eu sugiro que se você se interessa por saber, né, como, oxa, André, você contou do Eneatipo 1, mas eu quero saber dos outros, dá uma vasculhada lá no meu feed, eles estão bem identificados, né? Eneatipo 1, Eneatipo 2, Eneatipo 3, e aí você vai ver vídeos relativamente curtos que falam sobre essa dinâmica para cada um dos eneatipos, né? E aí vem aquela grande questão que estava lá na chamada para essa live. A personalidade, então, é a mesma coisa que ego ou não? Ou será que a nossa personalidade tem a ver mais com a essência? E aí, para a gente finalizar, eu digo para vocês o seguinte: o ego, ele existe como um componente da nossa personalidade. A nossa essência também. O que acontece? Né? E aí não dá para usar, eu ia usar a palavra lamentavelmente, mas não. O que acontece como desafio para nós nessa existência? Acontece que nós descemos, né, na famosa caída de alma, nós chegamos a esse mundo trazendo a nossa essência divina. Mas com essas experiências, normalmente percebidas como traumáticas na nossa infância, nós começamos a desenvolver esse ego. E aí nós passamos a nos identificarmos com o ego. Por isso que a gente diz que a nossa personalidade tem muito a ver com o ego. E quando nós, via de regra, mais para o adulto, começamos a fazer esses processos de autoconhecimento e começamos a entender que existe uma criança ferida por trás desse ego, ego que ao nos defender, que esse é o seu propósito, nos defender, acaba atrapalhando muitas vezes as nossas relações, acaba atrapalhando a nossa prosperidade, acaba nos colocando num caminho muito distante da felicidade. Esse ego, na verdade, ele nunca vai morrer, mas nós podemos sim aprender a educá-lo, a usá-lo com mais sabedoria. Nós precisamos sim aprender e podemos fazer isso por meio de processos com o Enneagrama, por exemplo, para fazer despertar a nossa essência divina, para trazer as nossas virtudes do coração que vão se opor às paixões emocionais, para fazer despertar as nossas ideias santas ou divinas que vão se opor às nossas fixações mentais. Esse é o grande objetivo. É o que Jung nos falava de sair da sombra para a luz, do nosso eu menor para o nosso eu maior, para que a gente saia dessa identificação com o ego, que é o nosso padrão normal, e possa acessar o nosso self, segundo Jung, ou a nossa essência, que é divina. Tudo bem? E aí, quando nós vamos então para o fim dessa live, falando sobre personalidade, por que eu escolhi falar sobre personalidade no pré-lançamento do meu livro? Porque esse livro traz 3 personagens principais que passam por essa dinâmica que nós vimos agora de traumas de infância, depois mais para frente de perdas profundas, e eles saem para uma grande aventura de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Eles vão esbarrar com um sistema que eu gosto muito de autoconhecimento e autodesenvolvimento, vivendo uma aventura incrível no Egito. Sobre o meu livro eu já falei bastante e vou falar muito, mas acontece que hoje é o dia que eu estou fazendo o pré-lançamento desse livro. E aí eu trouxe algumas surpresas para vocês, como eu anunciei. Uma delas é que o site, a partir de hoje, a partir dessa live, a partir desse momento, ele está no ar e disponível para vocês não só conhecerem melhor o livro, porque lá nós temos 2 vídeos incríveis que foram produzidos pela Viluz, um vídeo em que eu apresento o livro e um vídeo em que o Marco Meda, que fez o prefácio do meu livro, também me apresenta e apresenta o livro. São vídeos fantásticos que estão disponíveis lá no site. E no site também você tem uma resenha escrita da história do livro e você poderá adquirir com uma condição bem legal que está lá disponível a partir de agora, com um valor bem acessível. O endereço do site, devoltaparacasa.com.br. Então dá um pulo lá depois e acessa o site para conhecer melhor o livro. Mas não é só isso.
Eu gostaria de trazer para vocês também, todos que estão assistindo ao vivo e todos que vão assistir depois, obrigado pelas parabenizações, todos que vão assistir essa live depois, que eu vou sortear um livro. Então, em paralelo com o lançamento do site para esse, né, que eu acabei de falar, eu estou lançando também via Instagram um vídeo teaser do livro. Então, assim que acabar essa live, eu vou publicar esse vídeo. É um vídeo que se chama de teaser, ou seja, um vídeo para despertar a curiosidade sobre o livro. E se você tem interesse em ganhar um livro gratuitamente, incluindo aí a remessa, né, os custos com manuseio e envio desse livro, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar assistir a esse vídeo. Eu vou deixar bem claro lá qual vai ser o vídeo. É o vídeo chamado vídeo teaser. É um vídeo de 1 minuto que vai então trazer umas imagens lindíssimas feitas pela Eliane e pelo Willy, que são da Viluz. Você vai assistir esse vídeo, você vai curtir esse vídeo. Se você não me segue no Instagram, você vai precisar me seguir e você vai marcar nos comentários 3 pessoas que você conhece. E aí, assim, tem que ser 3 pessoas que realmente você entenda que vão gostar de acessar esse conteúdo, vão gostar de conhecer o livro e vão gostar de me seguir. E aí você pede para essas pessoas me seguirem, essas pessoas também podem entrar nessa dinâmica de me seguir, entrar no vídeo, marcar 3 pessoas e concorrer ao sorteio. E daqui a 1 semana, antes da live da quarta-feira que vem, eu vou fazer o sorteio e vou publicar imagens desse sorteio e durante a live eu anuncio quem ganhou. Tudo bem? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui, é tanta informação, né? Ótimo. E quanto mais comentários você fizer lá no post desse vídeo, que eu tô aqui ansioso, meu coração deu uma disparada agora aqui, para quando acabar essa live eu ir lá e publicar esse vídeo teaser e essa promoção entrar valendo, né? Você vai então assistir esse vídeo e vai seguir esses procedimentos para concorrer a esse livro grátis, tá bom? Independente disso, dá uma visitada lá no site. Eu acho que assim vai ser para mim uma honra mesmo, de verdade, de coração, saber que você adquiriu o meu livro, não importa a maneira como esse livro vai chegar a você, mas que você tá com esse livro em mãos, que você tá lendo esse livro e que esse livro de alguma forma vai te ajudar na sua transformação pessoal. Ele não é um manual sobre Enneagrama. E eu não acredito em nenhum livro capaz de nos mudar. Ah, mas você falou que o seu livro vai transformar pessoas. Vai. Porque quando um livro, quando uma reflexão, quando uma live, quando um curso faz com que a gente tenha a vontade de despertar para algo maior que somos, isso já é para mim transformação. Então, se o meu livro te servir minimamente para isso, para que você olhe e fale, meu Deus, que história é essa? Eu me identifiquei com isso que está no romance literário do André Pralon. Quero saber mais sobre essa história aí de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Quero conhecer mais sobre Enneagrama? Já está valendo. Eu considero isso uma transformação pessoal, ou pelo menos um primeiro passo para isso. Tudo bem? Então, por hoje, era o que eu tinha para trazer para vocês. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar falando aqui. E vamos em frente, que eu estou louco para publicar o vídeo aqui e quero que você acesse também o site do meu livro, tá bom? Beijo enorme no seu coração. Semana que vem a gente se vê na live da quarta-feira às 10 horas. Tô torcendo por você. Quanto mais vezes você comentar lá no vídeo, marcar 3 pessoas em cada comentário, maiores vão ser suas chances de ganhar esse livro. Mas independente de você ganhar ou não, vai lá no site, compra o livro. Se não quiser comprar para você, dá de presente para alguém e me faça sentir feliz e honrado de saber que você se interessou por essa obra, tá bom? Beijo enorme. Tchau, nos vemos. Obrigado.